Já alguma vez pensou que o lugar mais confortável da sua casa, aquele sofá macio que o acolhe no final do dia, pode estar secretamente a roubar-lhe anos de vida e de vitalidade? Parece um exagero, não é? Mas a verdade é que, depois dos 60 anos, o nosso corpo muda. Aquele descanso que parece tão merecido pode transformar-se numa armadilha. É uma realidade dolorosa pensar que, ao procurar conforto, podemos estar a acelerar a rigidez das articulações, a perda de força nas pernas e a diminuir a nossa independência. O segredo não é livrar-se do sofá, mas sim compreender o perigo do sedentarismo prolongado. É um inimigo silencioso que se instala no nosso dia a dia. Neste vídeo, não vamos falar de exercícios esgotantes nem de dietas impossíveis. Pelo contrário, vamos descobrir alguns hábitos incrivelmente simples e poderosos que pode começar a praticar hoje mesmo, para transformar o tempo que passa em casa em algo que o fortalece, em vez de o enfraquecer. Vamos aprender a usar os momentos de pausa não para parar, mas para recarregar as energias. Fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é algo que a maioria de nós ignora, mas que pode fazer a maior diferença na sua energia e bem-estar diário. Então, por onde começamos esta jornada para combater o feitiço do sofá? Começamos por algo pequeno, quase invisível, mas com um poder imenso. Vamos chamar-lhe a regra do micromovimento. A ideia é muito simples. Em vez de pensar em exercício como algo que se faz durante 1 hora no ginásio, 3 vezes por semana, vamos espalhar pequenos momentos de atividade ao longo de todo o dia. Pense nisto. O nosso corpo não foi feito para ficar parado durante horas a fio. Quando ficamos sentados por muito tempo, os nossos músculos entram numa espécie de hibernação. A circulação sanguínea abranda e as nossas articulações começam a ficar rígidas, como uma porta que não se abre há muito tempo. O micromovimento é o óleo que mantém essa porta a funcionar suavemente. A beleza disto é que não precisa de equipamento, de roupa especial, nem de muito tempo. Trata-se de aproveitar as pequenas pausas que o dia já nos oferece. Por exemplo, está a ver a sua novela ou o telejornal? Cada vez que começar um bloco de anúncios, em vez de pegar no telemóvel ou ficar a olhar para o ecrã, levante-se. Não precisa de fazer nada complicado. Pode simplesmente marchar no lugar, como se estivesse a caminhar sem sair do sítio. Estique os braços para o céu, como se quisesse tocar no teto, e depois baixe-os lentamente. Faça alguns círculos com os ombros para a frente e para trás, para aliviar a tensão do pescoço. São 2 ou 3 minutos, mas se fizer isto em cada intervalo, ao final do dia já se mexeu durante 15 ou 20 minutos, sem sequer dar por isso. Outra oportunidade de ouro é o telefone. Quantas vezes recebemos uma chamada de um filho, de um amigo, e ficamos sentados a conversar? A partir de hoje, crie uma nova regra. O telefone toca, você levanta-se, ande pela sala, vá até a janela, caminhe pelo corredor enquanto fala. A conversa flui da mesma forma, mas o seu corpo está em movimento, a queimar calorias e a ativar a circulação. E a cozinha? A cozinha pode ser o seu pequeno ginásio privado. Enquanto espera que a água para o chá ou para o café aqueça, em vez de ficar parado a olhar para a cafeteira, aproveite esses minutos. Fique de pé, apoiado na bancada, e levante-se na ponta dos pés, aguentando a posição por 1 segundo, e depois baixe os calcanhares. Repita isto 10 ou 15 vezes. Este simples exercício é fantástico para fortalecer os músculos das pernas e melhorar o equilíbrio, algo que é fundamental para prevenir quedas. A questão aqui não é suar ou ficar sem fôlego. É enviar uma mensagem constante ao seu corpo. Estou aqui, estou ativo, preciso de ti.
É quebrar o ciclo de inércia. Lembro-me de um senhor chamado Manuel, que se queixava de que os joelhos lhe doíam sempre que se levantava depois de ler o jornal durante 1 hora. O médico disse-lhe que era a idade, a artrite, mas ele decidiu experimentar algo diferente. Cada vez que terminava de ler um artigo no jornal, fechava-o, levantava-se e dava uma volta à mesa da sala. No início custava, os joelhos reclamavam. Mas ao fim de 2 semanas notou uma diferença. Ao fim de 1 mês, a rigidez matinal tinha diminuído. O Manuel não começou a correr a maratona. Ele apenas introduziu pequenas pausas de movimento na sua rotina sedentária. E enquanto estamos a falar de manter o corpo a funcionar como uma máquina bem oleada, há um combustível que muitas vezes subestimamos e que é crucial para combater a vontade de ficar no sofá. A água. Sim, a simples e humilde água. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados, sem energia, letárgicos, o nosso primeiro instinto é pensar que precisamos de descansar ou de comer algo doce para nos dar um impulso. Mas, na grande maioria das vezes, o nosso corpo está simplesmente a pedir água. Com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Podemos estar desidratados sem sequer sentirmos a boca seca. E a desidratação é uma das principais causas da fadiga. Um corpo desidratado é um corpo lento. Os músculos não funcionam bem, o cérebro fica mais nublado e a energia desaparece. E o que fazemos quando nos sentimos sem energia? Sentamo-nos no sofá. É um ciclo vicioso. A desidratação causa cansaço. O cansaço leva-nos para o sofá. E ficar no sofá faz-nos esquecer de beber água. A solução não é forçar-se a beber 2 litros de água de uma só vez. Tal como com o movimento, a chave é a consistência ao longo do dia. Um truque muito eficaz é manter sempre um copo ou uma garrafa de água à vista, ao seu lado. Cada vez que o seu olhar pousar na garrafa, beba um gole. Não precisa de ser muito. Apenas um gole. Se fizer isto várias vezes por hora, no final do dia terá bebido a quantidade de que precisa sem esforço. Outra estratégia inteligente é combinar a hidratação com o micromovimento. Em vez de ter uma garrafa grande de água ao lado do sofá, coloque-a na cozinha. Assim, cada vez que tiver sede, é obrigado a levantar-se, a caminhar até a cozinha, a servir-se de um copo de água e a voltar. Parece um incômodo, mas é precisamente esse incômodo que o mantém ativo. E se acha na água simples e sem graça, dê-lhe um toque especial. Adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou até um pau de canela. Isto não só melhora o sabor, como também pode trazer outros benefícios para a saúde. Lembre-se, as nossas articulações têm uma cartilagem que funciona como uma almofada. Essa almofada é composta maioritariamente por água. Quando estamos desidratados, essa almofada fica mais fina e menos eficaz, o que leva a mais dores e rigidez. Manter-se hidratado é, literalmente, lubrificar o seu corpo por dentro, tornando cada movimento mais fácil e menos doloroso. Agora que estamos a mover-nos mais e a manter-nos hidratados, vamos usar o próprio sofá, ou a nossa cadeira favorita, a nosso favor. Parece contraditório, não é? Usar o objeto que nos prende para nos libertarmos? Exatamente. Vamos transformar o simples ato de sentar e levantar numa oportunidade para construir força. Pense em quantas vezes por dia se senta e se levanta. Dezenas, talvez centenas. Cada uma dessas vezes é uma oportunidade desperdiçada se a fizermos da forma errada, ou uma mini-sessão de exercício se a fizermos da forma certa. A maioria de nós, quando se senta, simplesmente cai na cadeira. Deixamos a gravidade fazer todo o trabalho. E quando nos levantamos, usamos as mãos para nos empurrarmos, apoiando-nos nos braços da cadeira ou nos joelhos.
Isto, com o tempo, enfraquece os músculos mais importantes para a nossa independência, os músculos das pernas e do tronco. A partir de hoje, vamos mudar isso. Cada vez que for para se sentar, faça-o de forma lenta e controlada. Imagine que está a tentar sentar-se numa cadeira frágil e não a quer partir. Contraia os músculos da barriga e desça devagar, sentindo os músculos das coxas a trabalhar. O movimento deve ser suave, não uma queda abrupta. E para se levantar, o desafio é ainda maior. Tente fazê-lo sem usar as mãos. Incline o tronco ligeiramente para a frente, coloque o peso nos calcanhares e empurre o chão com força, usando apenas as pernas para se erguer. No início pode ser difícil. Pode precisar de um pequeno empurrão com as mãos. Não há problema. Comece com ajuda e, aos poucos, tente usar cada vez menos os braços. Para tornar isto mais eficaz, pode transformar num pequeno jogo. 2 ou 3 vezes por dia, em vez de se sentar completamente, faça o que se chama de agachamento na cadeira. Fique em frente à cadeira, desça como se fosse sentar-se. Mas assim que o seu corpo tocar levemente no assento, levante-se novamente. Faça isto 3, 4, 5 vezes seguidas. Vai sentir os músculos das coxas a queimar um bocadinho. Isso é um bom sinal. Significa que eles estão a trabalhar e a ficar mais fortes. E por que é que isto é tão vital? Porque a força nas pernas é a base de tudo. É o que nos permite caminhar com segurança, subir escadas, sair do carro, levantar-nos da sanita e, o mais importante, evitar quedas. Uma queda depois dos 60 anos pode ter consequências devastadoras. Ao fortalecer as pernas desta forma simples e diária, está a construir uma apólice de seguro para a sua mobilidade e independência futura. É um dos investimentos mais rentáveis que pode fazer na sua saúde. E o equipamento necessário é apenas a sua cadeira. Esta força que estamos a construir precisa, claro, de bom combustível. E a forma como comemos é tão importante como o que comemos, especialmente quando se trata de combater o sedentarismo. Um hábito muito comum é comer no sofá, com o prato no colo, a ver televisão. Pode parecer prático e relaxante, mas é uma armadilha para a nossa saúde. Comer de forma distraída, em frente a um ecrã, faz com que o nosso cérebro não processe devidamente os sinais de saciedade. Comemos mais depressa, mastigamos menos e, muitas vezes, comemos muito mais do que precisamos, porque não estamos a prestar atenção. Para além disso, a postura curvada no sofá comprime o estômago e os órgãos digestivos, o que pode levar a má digestão, azia e refluxo. A solução é resgatar um ritual antigo e poderoso: comer à mesa. Crie uma regra para si mesmo. As refeições são feitas na cozinha ou na sala de jantar, sentado numa cadeira com as costas direitas. Nada de comer no sofá. Ponto final. E não faça disto uma obrigação, faça disto um momento de prazer e de cuidado pessoal. Mesmo que esteja a comer sozinho, ponha à mesa. Use um prato bonito, os talheres, um guardanapo. Este pequeno ritual envia uma mensagem ao seu cérebro de que este é um momento importante, dedicado a nutrir o seu corpo. Desligue a televisão. Coloque uma música suave, se gostar. E concentre-se na comida. Olhe para as cores no seu prato. Sinta o aroma. Quando levar a comida à boca, mastigue devagar. Tente identificar os diferentes sabores. Este ato de comer com atenção, ou mindful eating, não só melhora drasticamente a sua digestão, como também aumenta a sua satisfação com a comida. Vai descobrir que precisa de menos quantidade para se sentir satisfeito. E claro, isto ajuda no controle do peso, o que por sua vez alivia a pressão sobre as suas articulações, como os joelhos e as ancas, tornando o movimento mais fácil.
Pense na sua alimentação como parte da sua estratégia de movimento. Um prato de sopa de legumes quentinha, um peixe grelhado com batata cozida e brócolos, uma salada colorida. Estes alimentos típicos da nossa dieta mediterrânica dão-lhe a energia e os nutrientes de que precisa para se sentir bem, para ter força para se levantar e para se mover. Comer porcaria processada no sofá só alimenta o ciclo de letargia. Ao comer bem à mesa, está a honrar o seu corpo e a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para se manter forte e ativo. Finalmente chegamos ao hábito que prometi, aquele que pode parecer o mais simples de todos, mas que tem um poder transformador sobre a nossa mente e, consequentemente, sobre o nosso corpo. Vamos chamar-lhe a pausa com propósito. Muitas vezes, a razão pela qual ficamos horas no sofá não é apenas o cansaço físico, é a inércia mental. É a falta de um motivo imediato para nos levantarmos. O sofá torna-se um refúgio não só para o corpo, mas também para a mente, um lugar onde não temos de tomar decisões nem de fazer esforço. Quebrar este padrão requer mais do que força de vontade, requer uma estratégia. A pausa com propósito consiste em criar pequenas e fáceis razões para se levantar e se envolver com o mundo à sua volta, mesmo que seja apenas dentro da sua própria casa. O primeiro passo é criar uma lista de tarefas de 5 minutos. Isto não é uma lista de grandes limpezas ou projetos demorados. Pelo contrário, é uma lista de coisas minúsculas, quase insignificantes, que o obrigam a levantar-se. Por exemplo, regar uma planta, limpar o balcão da cozinha, organizar uma pequena pilha de correspondência, folhear um álbum de fotografias antigo, afiar as facas da cozinha ou simplesmente ir à janela e observar o que se passa na rua durante alguns minutos. Mantenha esta lista visível, talvez na porta do frigorífico. Quando se aperceber de que está sentado há muito tempo e a sentir-se apático, olhe para a lista e escolha uma tarefa. Apenas uma. O objetivo não é ser produtivo. O objetivo é mover-se com intenção. O ato de escolher uma tarefa, levantar-se e completá-la por mais pequena que seja, quebra o feitiço da inércia e cria um pequeno sentimento de realização. Outra técnica poderosa é usar um alarme. Programe um alarme no seu telemóvel ou num relógio para tocar de hora a hora. Quando o alarme tocar, a regra é simples: tem de se levantar. Não precisa de fazer nada de especial. Pode apenas levantar-se, espreguiçar-se, dar uma volta pela sala e voltar a sentar-se se quiser. Esta interrupção forçada impede que o seu corpo entre naquele estado de sono profundo do sedentarismo. É um lembrete físico e mental para se reajustar. Mas a forma mais eficaz de implementar a pausa com propósito é cultivar um passatempo que, por natureza, não possa ser feito no sofá. Pense em algo de que gosta ou que sempre quis experimentar. Jardinagem, mesmo que seja em pequenos vasos na varanda ou junto a uma janela, obriga-o a levantar-se, a mexer na terra, a regar. Pequenos trabalhos manuais, como pintar, fazer tricô ou até construir um modelo de um barco ou de um avião, requerem muitas vezes uma mesa e movimento. Organizar a sua coleção de livros, selos ou moedas. O importante é que seja algo que lhe dê prazer e que o envolva mental e fisicamente, tirando-o do modo passivo de espectador da televisão. Isto é fundamental porque combate a apatia, que é uma das companheiras mais perigosas do envelhecimento. Quanto mais tempo ficamos parados, menos vontade temos de nos mexer. O nosso mundo começa a encolher, limitando-se às 4 paredes da sala. Ao criar estes pequenos momentos de propósito, estamos a expandir o nosso mundo novamente. Estamos a dizer ao nosso cérebro e ao nosso corpo
que ainda há coisas para fazer, para ver, para criar. Estamos a cultivar a curiosidade e o envolvimento, que são os verdadeiros antídotos para o envelhecimento. Então, como vimos, esta luta não é contra o seu sofá. Ele pode continuar a ser o seu amigo para os momentos de relaxamento merecido. A luta é contra o hábito de nos deixarmos ficar nele por tempo indeterminado. Trata-se de sermos mais espertos e de usarmos estratégias simples para manter o corpo e a mente ativos. Trata-se de integrar micromovimentos nos nossos dias, de beber água para lubrificar o corpo, de transformar o ato de sentar e levantar num exercício de força, de nutrir o corpo com comida de verdade à mesa e, talvez, o mais importante de tudo, de dar a nós mesmos pequenas e constantes razões para nos levantarmos e participarmos na vida. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destes pequenos hábitos acha que consegue experimentar primeiro? Tem algum truque que usa para se manter ativo em casa? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a sua própria mudança. Se achou este vídeo útil e se estas palavras ressoaram consigo, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz depois dos 60. Lembre-se, cada passo, por mais pequeno que seja, é um passo para longe da imobilidade e um passo em direção à vitalidade. Não se trata de alcançar a perfeição de um dia para o outro. Trata-se de fazer um pequeno progresso a cada dia. Cuide bem de si e viva cada momento com intenção e com alegria. Até a próxima.